Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhores e senhoras. Vamos iniciar aqui agora o treinamento NR10, tá? Básico, tá? Da norma regulamentadora. E espero que todos, tá? Observem bem, tá? Todo o conteúdo do treinamento, que aí vocês vão estar assistindo, para que no finalzinho a gente possa fazer uma avaliação. Tá, vamos lá. O objetivo da segurança do trabalho, tá? É o início, é o primeiro slide aqui, após a apresentação. Tá? É capacitar os trabalhadores da Indicom Engenharia, Instalações e Construções Limitadas, recém-admitidos ou de empresas contratadas, quanto à política de segurança e saúde ocupacional da empresa e noções dos riscos na área de atuação, possibilitando a adoção de um comportamento adequado diante dos mesmos, visando a prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais. O que é segurança do trabalho? Segurança do trabalho pode ser entendida como um conjunto de medidas adotadas pelas empresas, visando minimizar os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, bem como para proteger a integridade e a capacidade de trabalho do servidor. Vamos para o próximo slide. A Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, foi criada a norma regulamentadora, tá? Todas elas praticamente, deu início à norma regulamentadora, e elas são relativas à segurança e medicina do trabalho. São de observância obrigatória, tá? Pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuem empregados regidos pela Consolidação de Leis Trabalhistas, CLT. O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho acarretará ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. Próximo slide. Aqui a gente vai para a NR4, que é o SESMIT, né? Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho, que tem o objetivo a promoção da saúde e proteção da integridade física do colaborador do seu local de trabalho. A norma que rege esses serviços foi aprovada pela portaria número 3.214, de 8 de junho de 1978, no Ministério do Trabalho, que é o antigo Ministério, hoje é o Ministério da Economia. As atividades profissionais integrantes do Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho são essencialmente prevencionistas. Embora não haja ou não seja vedado o atendimento de emergência, quando torna-se necessário. Logo aí abaixo vocês podem perceber que aí está a integração como engenheiro de segurança, médico de trabalho, mais 4 técnicos de segurança e um técnico enfermeiro, né? Técnico de enfermagem de trabalho. Vamos para o próximo slide. Norma regulamentadora NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. O objetivo, tá, da CIPA é a prevenção de acidentes, tá, e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível o trabalho com a presença da vida e a promoção da saúde do trabalhador. 5.6. A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto, tá, na empresa. 5.6.2. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, são eleitos em escrutínios e secreto, no qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Próximo slide. Norma regulamentadora NR7. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou PCMSO.
O objetivo dela é estabelecer a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores, instituições que admitam trabalhadores como empregados do PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto de seus trabalhadores. 7.4.1 PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos. A letra A, admissional. A letra B, periódico. Letra C, de retorno ao trabalho. Letra D, de mudança de função. Letra E, demissional. Tipo de exames para o eletricista: o eletroencefalograma, o raio-x da coluna cervical, o raio-x da coluna lombosacro e audiometria. Próximo slide. PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O objetivo dele, é estabelecer a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores, instituições que admitam trabalhadores como empregados. No PPRA, visando a prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. As etapas que apresentam: a antecipação e reconhecimento dos riscos, estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle, a avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores, implantação de medida de controle e avaliação de sua eficácia, monitoramento da exposição aos riscos, registro e divulgação dos dados. Próximo slide, a gente apresenta aí o eletricista, na parte da que se trabalha na rede elétrica, ou no CEP, como a gente pode falar, tem no sistema eletropotência, e tem uma descrição da atividade. Planejam um serviço de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizam manutenções preventivas, preditivas e corretivas. Instalam sistema e componentes eletrônicos e realizam medições e testes. Elaboram documentação técnica e trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e prevenção ambiental. Logo abaixo você observa uma tabela, que logo na primeira aqui o risco ocupacional, que ela destaca como acidente que pode ocorrer em campo, como choque elétrico, formação de arco voltaico, queda de altura, choque de veículos. Tem um lado ergonômico também, o risco, é o ritmo excessivo, jornada prolongada. Os fatores geradores podem ser a estrutura do sistema eletropotência, no caso o consumo, o trânsito urbano, modificação do CEP devido à intervenção de consumidores, por terceiros, como dizem, Necessidade de entrega das atividades no prazo. Geralmente se atribui muito à questão da pressa. Precisa ter muito planejamento para que não haja muitos outros acidentes por conta da falta de planejamento. E qual é o efeito que causa à saúde? Com relação a alguns riscos desses aí que foram apresentados anteriormente, ele pode apresentar queimaduras, tetanização, escoriações, luxações, traumas e cortes, entre outros. Mais outro aqui abaixo, e também pode apresentar cansaço, dores musculares, fraqueza, doença do sistema nervoso, alterações do ritmo normal do sono, acidentes, problemas de coluna e etc. Vamos para o próximo slide.
Seguindo aqui a consolidação das leis do trabalho, CLT, artigo 157/158/482 e NR1, disposições gerais. O artigo 157 cabe às empresas, primeiro, cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Segundo, instruir os empregados, através de ordem de serviço, quanto à precaução de tomar o sentido de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Terceiro, adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelos órgãos regional competente, como o Ministério do Trabalho e Emprego. Como eu já disse antes, né? Esse aí é o Ministério antigo. Nós hoje estamos trabalhando com o Ministério da Economia. NR 1.7. Cabe ao empregador, alteração dada pela portaria 6, né, de 9 de 3/83. A letra A é cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. B. Elaborar ordem de serviço sobre segurança e saúde do trabalho, dando ciência aos empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos. C. Informar aos trabalhadores, que é fazer divulgação, e é muito importante, como no item 1 da primeira, os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho. Segundo, os meios para prevenir e limitar tais riscos, as medidas adotadas pela empresa. 3. Os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnósticos aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos. Próximo slide. Consolidação das leis do trabalho, que é as disposições gerais, continuando, né, no slide anterior. Que é o quarto, né, os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. D. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. E. Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidentes ou doença relacionada ao trabalho. Artigo 158. Cabe aos empregados, primeiro, observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções que tratam o item 2º do artigo anterior. Artigo 158. Cabe aos empregados, primeiro, observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item 2º do artigo anterior. Segundo, colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. NR 1.8. Cabe ao empregado: a. Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. B. Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador, como conhecido EPI. C. Submeter-se aos exames médicos previstos nas normas regulamentadoras das NRs. D. Colaborar com a empresa. D. Colaborar com a empresa na aplicação das normas regulamentadoras. 1.8.1. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do dispositivo do item anterior. Seguindo o slide, o artigo 482. Artigo 482. Constitui justa causa para rescisão de contrato de trabalho pelo empregador. Letra A. Ato de improbidade. Letra A.
ato de improbidade. Letra B, incontinência de conduta ou mau procedimento. Letra C, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador. E quando constituir ato de concorrência a empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço. D, condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão de execução na pena. D, desídia do desempenho das respectivas funções. F, embriaguez habitual ou em serviço. G, violação de segredo da empresa. H, ato de indisciplina ou de insubordinação. Letra I, abandono de emprego. J, ato lesivo da honra e da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. Letra K, ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas físicas praticada contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Letra L, prática constante de jogos de azar. Parágrafo único, constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado a prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios contra a segurança nacional. Seguindo o slide. Como apresentamos as sanções disciplinares, que é uma tabela, e ela nos passa aqui, tá? Toda a parte que fala sobre falta gravíssima, sobre faltas leves. Vamos continuar agora aqui com o slide seguinte, que é a tabela de sanções disciplinares, tá? Ela aqui, no item ponto 1, ela fala sobre a descrição da falta e também sobre o peso, Eu vou falando aqui de uma por uma para que todos entendam, tá? Ficar ciente. Que vamos lá na primeira. O item 1 é aceitar qualquer tipo de suborno. Isso aí é um peso intolerável, tá? Vamos para a seguinte. Item 2, ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas a agressões físicas nas mesmas condições. Ela leva o mesmo peso também, intolerável. Terceira, deixar de cumprir as 5 regras de ouro, que é aquela famosa regra que a gente estuda lá no CEP, na IR10, que é abrir, tirar os cartuchos, que vai fazer o impedimento de reenergização, vai fazer o teste, vai fazer o aterramento, vai proteger com lençol ou manta, lá o braço da luminária ou as redes que estão nuas, tá? E a partir finaliza com uma placa, sinalizando também, indicando lá que tem gente na rede. Se a gente não conseguir cumprir as 5 regras de ouro, é bem complicado, tá? Acaba também, com o peso aí da sanção, que é intolerável. Quarta, deixar de usar aterramento temporário, que ela faz parte também da regra de ouro. Faltando uma dessas aí, a gente já percebe que tem algum tipo de desvio e a gente acaba, fazendo a solicitação para os encarregados, coordenadores, para que eles possam, lá à frente, passar para o RH a solicitação sobre o que cabe na tabela. Sexto, desrespeitar ou agredir o cliente e colega de trabalho. É intolerável. Precisamos ter muito cuidado, tá, pessoal? Até nessa questão, quando você não se diz só questão agredir fisicamente, mas também como verbalmente. Temos que ter muito cuidado. Executar trabalho com rede energizada sob chuva, por causa da linha viva,
e outros serviços com rede energizada para quem atua no CEP. Tem que ter um bom entendimento. Como é que eu vou trabalhar no CEP com chuva? Então precisamos ter o máximo de cuidado aí, tá? Executar trabalho com rede energizada sob chuva, tem a linha morta também, e outros serviços com rede energizada, como corte, religa, fiscalização. Tem que ter esse comprometimento, é saber distinguir o que é uma chuva, tá? Vamos para a observação. Todos os clientes de conformidade com a NR10 do item 10.6.3, os serviços de instalações energizadas ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo. Inclui-se como ocorrência de perigo a liberação de acesso a pessoas não autorizadas, as alterações do nível de iluminamento, como intempéries, atmosferas nocivas que possam influenciar a segurança, entre outros. De qualquer forma, a suspensão será sempre resultado de uma análise e de um juízo crítico dos trabalhadores, e para isso foram devidamente instruídos no processo de autorização para trabalho com eletricidade. Tá? E assim vai, é uma coisa simples, é saber distinguir, diferenciar o que é uma chuva torrencial, o que é um momento de neblina, tá? Até isso a gente precisa sempre alinhar, tá ok? Vamos para o próximo slide. E ela se torna intolerável, tá? Vale lembrar aí. O item 7, não use de manta isolante de segurança. É como eu falei agora há pouco, ela é bem parecida também com o aterramento. É naquele momento que a gente precisa fazer a proteção da rede. É a proteção da luminária ali, você vai subir para fazer o serviço e é necessário sempre levar 3 mantas, lençóis de isolante, né, para se proteger. Não existe somente a luminária, existe também outros ramais que atendem clientes, outros clientes, né, terceiros, assim vai. Tá? Ela não vai somente para proteger rede da Equatorial, né, ou rede simplesmente do cliente que você vai atender, mas também tem outros clientes também que são atendidos ali, e a rede passa entre, ou simplesmente o eletricista fica entre os cabos de ramais, tá? E é necessário sempre proteger. Vamos lá para a próxima. Oitava, não utilizar luvas ou mangas isolantes como na rede de BT, de baixa tensão, e na média tensão e alta tensão, tá? É necessário ter a luva conforme a carga que vai trabalhar. Vou usar a luva de 5 kV, né? Eu vou usar a luva de 17 kV, né? Vou usar a luva de 26,6 kV, eu vou usar a luva e assim vai. Tem classe 1, classe 2, classe 0, tá? Tem todo tipo de classe de luvas, a gente precisa sempre estar antenados. Os que são mais utilizados é a classe 0 e a classe 2 e a classe 3 e a classe 4. Precisamos saber entender como é que é as luvas. Lá na frente nós vamos também entender como é que eu preciso identificar, tá, a luva, tá? Quais são as cores da tarja dela, qual é a classe dela, tá? Tem muita coisa para a gente poder aprender sobre a questão das luvas. Nono, não utilizar protetor facial ou balaclava. Para quem da linha viva, a gente precisa sempre estar atento. Vamos ficar super atentos com relação às balaclavas. 10º, cometer desvios operacionais e ainda se envolver em incidentes ou acidentes provocados por isso. Eu acho que isso aí não é, vamos dizer assim, não precisa nem falar tanto, porque se você, a partir do momento que você pratica um desvio, você está cometendo um ato muito grave, inclusive intolerável. Item 11, deixar de testar ausência de tensão em redes desligadas. Vamos concluir, gente, quando você não consegue fazer essa regra, que ela faz parte da regra de ouro também, mas em alguns momentos é necessário fazer o teste. Tem a caneta neon, tem um teste de ausência de tensão, tem um teste de presença, assim vai. Mas é necessário a gente saber até também utilizar o equipamento.
saber como é que está a pilha, saber como é que está o funcionamento dela, para a gente não ser pego de surpresa no momento quando tiver algum tipo de atividade e a gente não ter como utilizar esse equipamento, tá? Não é somente o aparelho, não é somente saber usar. Eu preciso também entender que ela tem um acessório para que ela possa ser, né, utilizada como a luz, como a pilha, como a bateria. É necessário também observar isso aí, saber fazer a guarda delas também. Vamos para o próximo, que é o item 11. Perdão, até aí fomos até o item 11, já falamos sobre o item 11. Item 12. Deixar de usar equipamento para trabalho em altura, como cinto de segurança, né, o talabaixo, com trava-quedas, linha de vida, executando serviço com desnível superior a 2 metros em relação ao solo. É deixar bem claro, pessoal, vocês vão estar sendo treinados, vocês vão estar recebendo esse equipamento, né, para trabalhar em campo. A gente consegue fazer isso até mesmo antes de sair para campo. A gente faz uma revisão, né, do equipamento que a gente tem, né, que a gente vai usar. Então é necessário a gente, lá na frente nós vamos falar sobre mais. Eu vou aprofundar também sobre a respeito dos equipamentos para trabalho em altura, tá ok? Item 13. Portar arma de fogo, tá? Não pode, tem que ter muito cuidado, é intolerável. Item 14. Desligar a câmera ou manipular o cartão de memória, não posicionar a câmera para filmar o serviço, desconectar ou virar a câmera para o outro lado oposto do serviço. Tema aplicável na regional onde a exigência seja contratual. Nesse momento aqui no Pará não temos esse contrato, tá, gente? Então, por mais que tenha ou não, é necessário sempre ter o hábito de fazer a coisa certa. 15ª. Uso de adornos e vestimentas inapropriadas durante a execução das tarefas. Isso é de suma importância. Você utilizar do seu trabalho, mas com ausência de alianças, ausências, né, de cordão, ausência de brincos, tem que ter todo um cuidado. E uma vestimenta apropriada para o serviço. Tá? Não é usar a camisa por baixo, tem que ser o uniforme anti-chamas, tá? Tem que ter toda essa vestimenta para a sua proteção. Não coloque outros acessórios além do que é permitido. Se você não estiver usando, né, a vestimenta adequada em campo, pode ter certeza que o peso é intolerável. Ok? Vamos para a próxima. 16º. Conduzir automóvel da empresa em serviço com carteira nacional de habilitação vencida. Isso se torna gravíssimo, tá? Forma gravíssima, não somente as nossas normas internas, como também com as normas de trânsito brasileiro. Vamos lá, 17º. Omissão de socorro às vítimas de acidente de trânsito. Precisamos sempre observar sobre a questão de que, se você for, né, para uma atividade, de repente você presenciou naquele momento ali um acidente, né, e de repente, poxa, é necessário você parar para fazer o atendimento. Não vá se omitir, porque é crime você omitir, tá? Fica bem claro sobre isso. 18º, negligência e imprudência de serviço. É fazer a coisa certa. Se você fizer errado, você está sendo negligente, tá? Então vamos ficar super atentos sobre a questão de que eu preciso fazer um procedimento e preciso respeitar ela. 19º, descarte ou extravio indevido de documento da empresa ou do cliente. É gravíssimo, tá, gente? Qualquer documento, qualquer situação de que possa comprovar que você fez uma atividade, é necessário ter essas documentações bem guardadas e conservadas também, tá? E o 20º é descumprimento de normas regulamentadoras e política interna da Indicom e política do cliente. Não somente a nossa, como também a do cliente, como a Equatorial.
tá? É uma coisa grave. Eu vou dar tipo um exemplo aqui, muita gente não sabe. Você ao chegar de manhã para assistir o DS, tá? Ou simplesmente evitar, né, de assistir, pessoal, não façam isso. O primeiro momento de uma manhã de um trabalho é você fazer um DS ou com um parceiro ou só com a sua equipe, mas é necessário você também fazer a participação. É prestar atenção no que o parceiro tá conversando lá na frente, ou que eles precisam estar elaborando para um plano de trabalho. E falar sobre segurança, isso é muito importante. Não somente a questão operacional, mas também o preciso da segurança. É entender que eles precisam trabalhar sempre na parte da segurança. É trabalhar com seus equipamentos adequados, é trabalhar com o seu modo de pensar que alguma coisa possa ocorrer se eu não usar aquele equipamento. E também trabalhar de forma correta com os equipamentos. Não adianta somente você receber o equipamento se não conhecer ele. Vamos lá? Próximo slide. Que é seguindo também a tabela. 21º. Evadisse do local após envolvimento de acidente de trânsito sem ter acionado o SAMU ou perícia técnica oficial. Isso eu acredito que a maior parte conhece a respeito disso. É bem parecido com o item, se eu não me engano, 20º, né, que fala sobre omissão. Desculpa. Item 17, que fala sobre omissão de socorro às vítimas de acidente de trânsito. Essa 21ª, ela é bem parecida também. 22ª, não utilização da jugular ou de chapéu ou boné juntamente com o capacete de segurança, como motociclista também. Isso é gravíssimo, gente. Vamos pensar que você está utilizando equipamento e você analisa todo o teu equipamento. Se você tem um capacete, esse teu capacete dele tem uma carneira, ou tem muitos nomes para isso. Chama de aranha, né? Também. Sendo que nessa carneira, você tem uma jugular, é o que segura teu capacete no momento quando você vai fazer um movimento brusco com a cabeça. E para que ele evite cair o capacete da sua cabeça. Olha como é o peso se você não utilizar, tá, a jugular. Você não utilizar a jugular é falta gravíssima. Você vai estar assinando uma advertência, né, o peso gravíssimo por não utilizar a jugular de forma correta. Vamos ficar atentos sobre isso. 23º, não utilizar capacete de segurança ou utilizar de forma inadequada. Tá? É descer do carro, descer do caminhão, da viatura do serviço em campo, coloca logo o capacete. Tá? Tudo certinho, coloca o capacete, coloca o óculos e vá, né, trabalhar com segurança. 24º, realizar ultrapassagem em faixa contínua. Poxa, aí acredito que a gente consegue entender que tem alguma coisa que se você não conseguir trabalhar, né, e no trânsito, obedecendo todas as leis que ela nos permite, eu não vou conseguir de forma alguma trabalhar com segurança. 25º, não realização da pré-PR ou reunião de análise prévia em campo. Vale bem para quem trabalha em obra, manutenção, expansão. Você acaba trabalhando em alguns momentos que é necessário fazer um planejamento para um desligamento, como a gente chama aqui. E é necessário fazer uma pré-reunião, pré-análise, né, de campo, para poder depois executar a atividade com mais segurança. 26ª, deixar de realizar a PR, escrita ou gravada ou preenchida incorretamente pela equipe. Isso é gravíssimo. Todos os tipos de blitz, nós vamos estar sempre solicitando a PR, saber de que forma você está conduzindo, né, a PR, de que forma você está preenchendo a PR, se está de uma forma bem segura, se entende o que você está lendo lá também, é importante isso. E sempre bom também tirar dúvida com a parte da segurança.
Não deixe com que essas dúvidas percorram durante a sua atividade diária. Tem que saber fazer uma PR correta. Tem que saber fazer uma análise bem minuciosa sobre o seu trabalho. Tá? Ficamos claros sobre isso. E não feita de forma correta, o peso é gravíssimo. Vamos para a próxima aqui, 27ª. Utilizar luva de borracha furada ou fora da validade do teste ou reteste. É gravíssimo, tá, pessoal? Por isso que eu falo, não adianta você totalmente ter a sua luva, como também precisa conhecer ela. Vamos lá. 28ª. Conduzir veículos com escadas desamarradas no veículo ou sem bandeirola. É grave. Cobrem, tá? Supervisores, seu coordenador, do seu fiscal. Quando estiver ausência delas, né? Por favor, sempre peça para eles para que a gente possa melhorar essas condutas. 29ª. Deixar de supervisionar as atividades quando o parceiro e a equipe estiver trabalhando. Isso é grave, pessoal. Minha ideia disse que eu preciso, né, estar sempre aqui observando o meu parceiro trabalhar ali no poste. Nada de estar conversando com o terceiro e deixando o teu parceiro trabalhar só. Se tiver algum problema, né, naquele momento, peça para o parceiro lá de cima parar um pouco o serviço lá e resolva aqui embaixo. Ou simplesmente peça licença para quem esteja tentando, né, buscar alguma informação com os senhores. Seja gentil, peça licença, desculpas, né? E faça ele entender que você tem um parceiro lá em cima, trabalhando no poste. Não é estar um aqui fazendo serviço aqui, o outro ali no outro poste, ou aqui embaixo, aqui dentro do carro. Não é legal. É como se o anjo da guarda do parceiro que está trabalhando lá no CEP fugisse, não estivesse próximo. Então vamos ficar super atentos com relação a isso. O item 30. Deixar de usar luvas para conduzir motocicletas. Exceção para mais os motociclistas, né? Mas vamos ficar sempre atentos aí, para que quando a gente vê algum dos motociclistas, né, da nossa empresa, utilizar de forma correta o equipamento. 31º. Escada não amarrada à estrutura de apoio. Vocês vão estar sendo sempre orientados a amarrar no meio da escada e também no topo, tá? É muito importante isso. Não traga, né, nenhum tipo de conduta ou simplesmente hábitos que façam que você queira fazer o serviço de qualquer jeito. Eu preciso amarrar essa escada aqui no meio e eu preciso pedir para o meu parceiro segurar a escada para até eu subir ao topo da escada e amarrar lá no topo. Esse é o correto. Nada de subir só. Peça para o parceiro segurar a escada, ou simplesmente, parceiro, vai subir, vou segurar a escada para você. É hábito seguro, comportamento seguro. Tá, vamos lá, para a próxima. 32ª. Executar tarefas sem ordem de serviço, ou não assinada pela supervisão ou coordenação. Ela é muito parecida com atos que, infelizmente, a gente acaba encontrando. E quando você vai fazer alguma atividade, é necessário você ter uma ordem de serviço. É um número que te dá abertura, a livre atividade para você executar aquele serviço. Se não tiver esse número, gente, você está passivo de penalidade grave. Em algum momento, você ser abordado em campo, for perguntado, questionado qual é a ordem de serviço, você tem que apresentar isso. Tanto que lá na PR, todos colocam sempre a ordem de serviço e a descrição da atividade também lá. Tá? Não deixe de fazer isso. Eu preciso fazer isso. Tá? A linha viva vai intervir na rede, tem um COI. O plantão a mesma coisa, vai intervir na rede, tem um COI. Vai abrir a chave, tem um COI. Tem que apresentar sempre alguma coisa, né, para o nosso cliente lá, que você vai intervir na rede.
é proibido fazer intervenção sem, tá, autorização do COI. Algumas exceções que por muitas das vezes você observar, analisar, que tenha algum local que não tenha sinal para você fazer a comunicação, e se aquele momento ali alguma coisa esteja para promover algum tipo de risco à população, você pode intervir sim, e nesse momento tem que ter justificativa para você intervir na rede sem autorização. É uma exceção. Só se você tiver em alguns lugares que não tenha sinal para ter comunicação e se aquele momento, estiver causando ali risco para os transuentes próximos. Ok? Fica bem claro. 33ª, improvisação de ferramentas, que é o famoso ajuste técnico. Vamos ter cuidado. Nada de bigode na rede. No meu teste aqui não funcionou, vamos fazer um bigode aqui para fazer o teste. Vale lembrar, suas atitudes, é necessário também saber quais as consequências delas. Então, o peso dela é grave. 34ª, informações não verais ou propositalmente dúbia. É você ser bem claro, sincero, Não adianta enganar. Em alguns momentos são feitos questionamentos de vocês em campo, sejam claros e abertos. De qualquer forma, a gente sempre acaba encontrando algumas situações que é desconfortante. E ali acaba, tendo uma falta de compromisso, perde a credibilidade por você não ser uma pessoa de confiança. Tá? Vamos lá. E não cumprir as regras, de limite de velocidade, sabendo que tem que ter essas regras. As nossas viaturas, ela é permitida em vias urbanas a 50 km por hora. E nas rodovias federais e estaduais, 70 por hora, com a tolerância de 10%. Passando disso, só se for em caso, tá, pessoal? É muito difícil. Se tiver alguma autorização. Se não tiver, você pode ter esse peso que é grave aí sobre a questão da velocidade da viatura em campo. 36ª, não utilização de óculos de segurança. É bem parecido com a jugular, Se eu estou te dando óculos, seja ele incolor ou escuro, é saber fazer a utilização de forma correta. Não deixar o óculos de atrás da cabeça. É colocar, e conservar, limpar e guardar o seu óculos. 37º, não utilizar uniforme ou crachá de identificação ou vestimenta adequada na frente de serviço. Tá? Vamos ficar atento aí, para que a gente não possa ser pego de surpresa. Tá ok? 38º, permitir aproximação ou permanência de terceiros dentro da área isolada para serviços. Seja educado, converse, para o cliente entender que você, fez uma sinalização, delimitou ali o serviço, a tua área ali de atividade com os cones, delimitou com a fita de sinalização, e para que todos que estão transitando ali entendam que você está protegendo a sua área de trabalho e que não permite terceiros, além de vocês, é evidente. Vamos seguindo aqui a tabela, no próximo slide aí, sobre sanções disciplinares. 39ª, utilização de pino para subida ou escadas no poste, com exceção na área de transmissão, onde o pino já vem com estrutura no poste. Tá? Isso aí é grave. Item 4.0, item 40, utilização de equipamento de proteção individual, o EPI, ou o equipamento de proteção coletiva, como IPC, não especificado ou aprovado pela empresa. Vamos ficar atento, observem sempre os seus equipamentos, tá? A não utilização de forma
como aqui se pede, o peso é grave. 41ª, utilizar viatura ou motocicleta com pneu reprovado em inspeções de campo. Fique atento, tá, pessoal? Isso aí é muito grave, tá? Para a gente não ter nenhum problema futuro aí com acidente de trânsito. 42ª, não utilizar cinto de segurança. Isso é necessário a gente entender que não somente, tá, na nossa área urbana, como nas cidades grandes, mas também nas cidades pequenas, como interior, tá, gente? E não fazer de conta que você está utilizando o cinto. Tem muitos apressados que acabam utilizando o cinto de segurança de forma incorreta. Ele acaba abraçando o corpo dele na parte superior, mas na parte inferior não está o outro lado do cinto. Temos que ter muito cuidado com isso aí, tá? E não utilização de forma correta dela pode ter certeza que é grave. 43ª, fumar nas dependências da Indicom ou dentro das viaturas. Aos fumantes, precisamos ficar atentos. Parceiro que estiver fumando ou tiver a necessidade de fumar, precisa entender que a nossa atividade aqui, ela proíbe esse tipo de comportamento, tá? Então vamos ficar atento a esse tipo de comportamento aí. Para alguns que tiverem o vício, né? Vamos ficar super atentos. Próximo item, 4.4. Não comunicar ou comunicar tardiamente acidente de trabalho, acidente de trânsito ou qualquer ocorrência de quase acidente, imediatamente à supervisão local e segurança do trabalho para tratativas imediatas. É simples, gente. Aconteceu ali de manhã, não tenho como me comunicar, né? Se for muito grave, aí tem que correr o mais rápido possível para poder ser atendido. E não ficar adiando, né, a comunicação. Tem que ser de imediato. Quanto mais rápido puder avisar, melhor. Temos que avisar menos de 24 horas depois da ocorrência. Quanto mais cedo você avisar, melhor. Não vai adiantar você chegar depois de 2, 3, 4 dias reclamando porque está com dor nisso ou naquilo por conta de algum acidente. Tem que ser feito de imediato para que seja realizado todo o procedimento de investigação e também os relatórios internos do acidentado e das testemunhas também, como os parceiros de trabalho. Tá ok? Vamos lá. 45ª. Supervisão ou coordenação, liberar equipe para campo com desvios apontados em checklist pela equipe. Vamos ficar atentos, pessoal, tá? Isso é muito grave. O supervisor pediu para te ir lá fazer um serviço com pneu careca, né? O supervisor pediu para ti, ou o coordenador pediu para você usar a viatura com freio com problemas, ou sem freio, vamos dizer assim. Recuse, faça a sua PR recusando esse tipo de atitude. Não deu certo lá com ele, podem procurar o SESMIS, pode procurar o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro, para que possa dar esse apoio, para que ninguém faça você se arriscar em campo ou em qualquer tipo de trabalho. Vamos lá. 46ª. Dar carona utilizando motocicleta agregada ou veículo da empresa durante o trajeto de casa, trabalho e vice-versa. Olha que situação. Eu tenho uma moto, né? E a empresa chegou comigo e agregou. Elas te pagam um valor mensal para você utilizar essa moto ou simplesmente até o teu carro. Pessoal, vamos ficar atento, tá? Vamos ficar atentos a respeito disso e como é que você trabalha.
Nessa questão é mais a moto, né? Que por vez ela te traz muita insegurança quando você está pilotando. Tá? Então, para quem tem moto agregada, vamos ficar atento a respeito disso aí. 47ª, utilizar ou usar o capacete de motociclista da forma inadequada, com viseira levantada e jugular solta. É grave ou média, na verdade, o peso dela. Vamos lá. 4.8, utilizar fone de ouvido, né, no deslocamento ou durante a execução da atividade. Falta média. O peso é médio aí, tá? 49ª, dirigir utilizando-se de telefone celular. Esse nem se conta. Eu até colocaria ele como um gravíssimo, né? Mas como é média, mesmo assim você vai estar assinando uma advertência por conta desse seu comportamento. 50º, manter desorganização interna e externa do veículo. Só sempre que você puder, marcar um dia da semana, chegar um pouquinho mais cedo ou depois do expediente, combina com o parceiro para que possam realizar, né, os 5 S, a organização, a higienização do seu veículo, tá? Para que a gente possa pelo menos trabalhar com mais segurança. Você imagina um veículo sujo, você imagina um veículo sem organização, você vai se estressar mais ainda, você vai ter um desconforto maior, você vai ter uma produção muito baixa por conta que não tem essa organização e nem essa limpeza na sua viatura, tá? Então, fiquem atentos com relação à higienização do seu veículo de trabalho. 51ª, desviar a rota programada. Vamos ficar atentos, pessoal. Todos e qualquer veículo, eles são rastreados. Se houver algum indício, denúncia, algo parecido, são rastreados. Não adianta você imaginar que você vai fazer alguma coisa e você não está sendo rastreado, tá? Então fique atento sobre esse tipo de comportamento. Se é para você ir para tal canto, você vai para tal canto, você não vai para outro canto. Vamos ficar atento aí. 53ª, estacionar em local proibido. Não é porque você tem lá no seu carrinho lá uma plaquinha falando de estacionamento livre. Não é porque eu tenho estacionamento livre que eu tenho que chegar em qualquer lugar, né, estacionar o carro de qualquer jeito. Não é bem assim. Isso serve para caminhão, tá? Só se tiver uma justificativa muito plausível para que a gente possa entender o porquê que o caminhão ou o carro, né, o veículo, esteja naquela posição ali. Então vamos ficar atentos. Seguindo a tabela de sanções disciplinares. 54ª, lançamento de código indevido no coletor. Todos sabem disso, tá, gente? Precisamos ficar atentos sobre essa situação. O peso dela é média, tá? Então, a gente fica sabendo como se tratar a respeito disso. 55ª, não portar EPI disponibilizado pela empresa para atividade de leitura, como protetor solar. Isso é mais para os leituristas. Nosso contrato não permite, por enquanto, tá, esse item. Ok? 56ª, não utilização de luva de pigmento ou baqueta, que é a média. Pessoal, é um caso bem simples de você utilizar a sua luva de baqueta no momento quando você acaba de desembarcar da viatura, que vai ser necessário fazer a sinalização, a retirada da escada, né, pegar algum tipo de material na carroceria ou simplesmente na caixa de ferramenta. Sempre pegue a sua luva de vaqueta, calce nas suas mãos a luva de vaqueta, utilize ela para fins que você precisa necessário usar a sua mão. Não use sua mão, tá? Coloque, proteja ela.
Vamos ficar atentos sobre isso. Seguindo aqui. 57ª, sinalização e isolação incorreta na área de trabalho. Simples. Estou com a viatura, né? Coloca um cone atrás da viatura, coloca outro cone na frente da viatura. No meu local de trabalho eu vou colocar o restante dos cones com a fita de sinalização, delimitando, né, o isolamento. O que é isso, Flaviano? É você delimitar o acesso para quem vai estar entrando e saindo dentro dessa sinalização. Faça como se fosse uma portinha para você poder estar entrando e saindo. Nada de estar pulando em cima da fita. A porta é justamente para isso. Evitar esse tipo de comportamento que não é adequado. Não é legal. Para os caminhões, seja a linha viva, seja a linha morta, é necessário aprender a utilizar todos os cones. Todos. Por que todos? Se eu souber que eu tenho algum local que tenha as transuentes constantes, é necessário também saber produzir o corredor. Já que eu vou fazer uma obstrução da passagem onde os transuentes necessitam passar, eu vou ter que abrir uma exceção aqui para que eles possam utilizar esse corredor. O corredor nada mais que ele é constituído por vários cones entre as laterais e sinalizada, para que os transuentes possam utilizar com segurança esse corredor. Vamos ficar atentos aí. Quinquagésimo-oitavo, uso de EPIs danificados ou não apontar no checklist diário e não informado ao seu supervisor. Saia da empresa, faça seu checklist, peça seu checklist, peça para que ele seja atualizado, assinado pelo teu supervisor que você está saindo da empresa, né, para ir trabalhar em campo com segurança e também com os equipamentos necessários para a sua atividade em campo. 59º, uso de vestimenta ou calçados inadequados ou danificados. É de suma importância a gente observar a nossa vestimenta, tá? E também fazer com que a gente faça uma boa higienização de forma correta para que não haja um desgaste, né, muito rápido dos tecidos anti-chamas da calça e também das camisas, sem contar também com as botas. Façam a higienização, né, limpas, não pisem em qualquer lama. Se precisar da bota 7 léguas, vamos utilizar a bota 7 léguas, tá? Em locais que seja úmido ou com lama, mas não vamos utilizar a bota de segurança, pessoal. Vamos ter modos, vamos saber utilizar de forma correta o nosso equipamento. Seguindo aqui. Item 60. Utilização de EPIs e EPCs ou ferramentas de escada danificadas quando detectadas inspeções de segurança ou do cliente. Item ponto 61. Não utilização de equipamento de proteção, tais como protetor mata-cachorro, antena corta-linha, ou utilizar de forma incorreta e outros. Capacete de motociclista, que aí o peso é médio. 62. Deixar resíduos após a realização da atividade. Terminou ali, né, descascou o cabo, cortou o cabo, a embalagem dos conectores, né, necessário guardar sempre, fazer o descarte de forma correta nos saquinhos de lixo. Item 63. Não caminhar nas áreas sinalizadas da dependência da empresa. Item 64. Não comparecimento ao trabalho sem justificativa para atividades programadas. Item 65. Não participar dos programas de saúde, segurança do trabalho e qualidade propostos pela Indicom.
Exemplo, treinamento, né, o DDS, as campanhas. É necessário fazer a sua participação. A sua ausência acaba acarretando sempre na desinformação e também pela indisciplina. E acaba acarretando aí no peso e falta leve. 66. Posicionamento incorreto do veículo. Vamos ficar atento aí, tá? Sobre a questão do posicionamento do veículo em vias ou dentro da empresa. 67. Não postar a carteira nacional de habilitação enquanto conduzir, né, ou conduz o veículo da empresa ou agregado durante a execução das atividades. Vamos ficar bem atentos a respeito disso aí. 68. Preenchimento ou não preenchimento incorreto do checklist ou das ocorrências ou documentações da empresa, tá? Falta leve aí. Seguindo aí a tabela, sanções disciplinares, a gente observa para não conformidade do 4.8, que é o uniforme rasgado, o coordenador da equipe também receberá a sanção. Fica bem claro, tá? A equipe pediu aqui o uniforme, está rasgado, não foi substituído, ele pediu para você ir para campo dessa forma, você tem que acionar o mais rápido possível a área de segurança para que possa, né, acionar esse supervisor, alertar ele que não pode, de forma alguma, fazer com que a gente possa ser notificado lá em campo ou simplesmente, né, com esse tipo de atitude. Tá? Vamos ficar ciente aí. 6.1.1, tabela segunda da consequência. Aqui ela diz o seguinte: a falta leve, a consequência dela é a advertência verbal. A falta média, a advertência por escrito. A falta grave, a suspensão de 1 dia. A falta gravíssima, a suspensão de 2 dias. Duas faltas gravíssimas, a avaliação possibilidade de justa causa mediante a comprovação dos atos faltosos. Uma falta de nível intolerável, avaliar a possibilidade de justa causa mediante a comprovação dos atos faltosos também. Tá? Vamos ficar claro aí, ficar bem antenados também com relação à tabela de sanções disciplinares. Slide seguinte. NR1, Ordem de Serviço de Segurança. Saúde e Segurança. O objetivo dela é transmitir instruções de segurança para os trabalhadores de acordo com a norma regulamentadora número 10, em seus parágrafos combinados, 10.11 subitens. Aplicação para todos os trabalhadores qualificados, habilitados ou capacitados e estejam autorizados a interagir junto com o sistema eletropotência como o CEP, item 10.8. Instruções para as atividades dos trabalhadores desenvolvidas nas proximidades junto ao sistema eletropotência como o CEP, sejam realizadas com segurança. Próximo slide. Carta de autorização para trabalho em rede. A partir do momento que você tem essa autorização, ela condiz que você é autorizado, evidentemente, a partir de quando você estabelece a metodologia para a identificação do colaborador, que de acordo com a sua qualificação, habilitação e capacitação, é autorização para desenvolver atividade ou intervirem no sistema elétrico de potência do CEP, de acordo com a legislação vigente. Orientar as gerências, lideranças e demais colaboradores quanto à aplicação e utilização correta do adesivo de identificação da autorização para intervenção e execução das atividades do CEP. Informar as partes interessadas sobre a área e de atuação e o grau de autorização do colaborador, de acordo com o conjunto de tarefas ou família de atividade, a qual o profissional se encontra sob apto a executar. Utilização do adesivo de identificação do grau de autorização da segurança. Uso obrigatório para todos os colaboradores, independente do nível hierárquico, todas as vezes que estiver nas proximidades do CEP ou de adentrar a área de risco, de acordo com o item 43.4.4 da norma. Fixação do adesivo no capacete de segurança, né? Ali logo atrás da cabeça.
O adesivo deve ser fixado à parte traseira do capacete, o mais próximo possível do centro com sua parte inferior, margeando aproximadamente 1 centímetro da borda de acabamento do capacete, para ficar bem visível para quem estiver em campo, vai fazer uma blitz, uma fiscalização, e visualizar esse capacete com essa identificação. A partir daí, vamos ficar cientes de que este trabalhador, este eletricista, ele está sendo autorizado, a trabalhar no CEP. Próximo slide. E aí identifica, as cores, por meio das cores, a identificação lá do triângulo, no capacete, tá? E esse adesivo ele acaba nos conduzindo por cores. E tem branco acidentado, que são, aqueles que possam, usar em campo, mas eles não estão sendo autorizados a executar. Logo após vem o amarelo, que pode ser utilizado na classe de distribuição, de transmissão ou de geração, mas ele está autorizado a trabalhar e intervir no CEP. Ele pode trabalhar aí até com circuitos de 50 volts a 1 kV, a 1 kVA. E o laranja, que ele só pode ser, utilizado na classe D, que é de distribuição. Esse tem mais em parte quem trabalha na linha viva, e ele pode intervir lá no circuito energizado de 50 volts a 34,5 kV. Seguindo o slide, temos aí a cor vermelha, que é também da distribuição. É utilizar pelos fabricantes para identificação das partes de isolação elétrica dos equipamentos, para fácil visualização. Isso significa que o eletricista é autorizado a executar a atividade de operação de manobra do CEP. Vai desde a linha viva, a distância de 13,8. Logo abaixo aí vocês observam, e como serão os adesivos para que sejam utilizados para quem vai trabalhar na distribuição, na transmissão ou na geração de energia. Vamos lá? Seguindo aqui, próximo slide sobre comunicação de acidente. Conceito legal da Lei 8.213, do artigo 19, diz: acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, referidos, ao inciso 7º do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Vamos lá, acidente sem afastamento é aquele que não impossibilita o acidentado retornar às suas atividades no mesmo dia ou no dia subsequente de trabalho. Acidente com afastamento é aquele que resulta em incapacidade temporária, incapacitação permanente ou morte do acidentado. Seguindo, acidente de trajeto são aqueles ocorridos fora do local e horário de trabalho, desde que na execução de ordem ou na realização de serviço sob autoridade da empresa ou ainda percurso residência para o local de trabalho ou vice-versa. Acidente de trajeto são aqueles ocorridos fora do local e horário de trabalho, desde que na execução de ordem ou na realização de serviço sob autoridade da empresa, ou ainda no percurso da residência para o local de trabalho ou vice-versa. Incidente: evento não planejado que tem o potencial de causar acidentes. Suas causas devem ser investigadas. Incidente: evento não planejado que tem o potencial de causar acidentes. Suas causas devem ser investigadas. Vamos para o próximo slide. Comunicação de acidente. CAT, comunicação de acidente de trabalho. A empresa deverá comunicar ao acidente de trabalho. A empresa deverá comunicar ao acidente de trabalho
ocorrido com seu empregado, havendo ou não afastamento do trabalho, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente, sob pena de ser penalizado da forma do artigo 109 do Decreto 2173/97. O acidente aconteceu, o que devo fazer? Quem devo comunicar? Logo abaixo tem aí um cronograma de quem e como devo fazer para fazer a comunicação. Primeiro comunicado: comunique ao seu coordenador. Se você não tiver êxito com seu coordenador, avise seu fiscal. Se você não tiver êxito com seu fiscal, avise seu supervisor. Se não tiver êxito com nenhum desses anteriores, aí vocês tenham, o máximo para também avisar o SESMIT, salvo se você não conseguir comunicação